damos novamente as cordiais saudações a partir da Rádio Rocha Pinto. E já temos aqui no painel da Rádio Rocha Pinto, do nosso programa Debates Rocha Pinto, os nossos convidados que vão então aqui falar do teatro na nossa comunidade, da comunidade do Rocha Pinto. Temos no nosso painel o nosso convidado Francisco Quimbundo, que é ator, o Antônio Bandeira, encenador, e o Antônio Fortuna, que é encenador e ator. Vamos então começar então com aquilo que é a nossa entrevista, começar a desbruçar o nosso tema. Vamos começar com o nosso convidado, Francisco Quimbundo. Francisco Quimbundo, que é ator. Diz-nos lá então, qual é o estado atual da comunidade, qual é o estado atual do teatro na comunidade do Rocha Pinto? Boa tarde. Boa tarde. Falando em teatro, realmente quero apresentar-me novamente. Francisco Quimbundo, ator da comunidade do Rocha Pinto, e hoje em dia, Lei Fronteira, estamos aí a espalhar a nossa arte. Falando de teatro no Rocha Pinto, atualmente está fraco. Atualmente está fraco, por quê? Porque hoje em dia já não conseguimos notar aquela massificação, aquela união que anteriormente existia na nossa comunidade. Falo isso porque eu venho da geração de 2007. E de 2007 para cá muita coisa mudaram. Havia muita união, muita troca de experiência. E o nosso estado atual já era previsto por alguns, porque por causa daquelas trocas de experiência. Por causa daquelas trocas de experiências que havia, e no final aquela discordância de ideia e não aquela motivação para conquistadores pudessem ainda engrandecer mais, ainda investigar mais. Eu acho que atualmente o nosso teatro está meio fraco. Antônio Bandeira. Boa tarde, ouvinte da Rádio Rocha Pinto. Quem fala é Antônio Bandeira Quibuco, encenador do grupo teatral Família de Deus. Bom, sobre a situação de teatro do bairro Rocha Pinto, já não existe teatro no Rocha, então é esforçar-se a fazer teatro no Rocha. Até esforço de fazer teatro no Rocha. Falando do atualidade, temos que falar primeiro do passado. Como disse o Francisco, no passado também não estávamos unidos. Não, se dizerem que no passado o Teatro do Rocha estava unido, é mentira. É mentira, não? Não, nós não estávamos unidos. Só que também não estávamos ali um para contra o outro. O que faltou do Teatro do Rocha é a ambição. Nós, em vez de ir na formação artística, nós íamos ver quem é mais, quem é menos, e procurar. Sim. Atualmente nós era mais competitivo. Aí sim, éramos mais competitivos, que delineava que somos unidos. O grupo A com o grupo C, o grupo C com o grupo A, éramos todos divididos. E lá o Teatro do Rocha começa a estragar. Estraga o Teatro do Rocha em 2013. O Teatro do Rocha começou a estragar em 2013. Quando houve uma junção, Cangulungo e a Texas, AG e Eclesiastes Teatro. Dividiram-se em três. Depois também houve uma divisão, Grupo Teatro da Família de Deus, Coletivo de Artes Zenit e Copy Artes. Esses três eram rosto de teatro, era um projeto rosto de teatro. E tinha três também, que é Cangulungo, Eclesiastes e AG, que eram SEC. SEC. Era um choque. E isso fazia com que os grupos trabalhassem. Já agora, se agora me dizerem qual é o grupo do Rocha que está a trabalhar, eu estou a falar, trabalhar em artístico. Não tem. Duvido. Sim, duvido muito. Não tem. Não sei se Fortuna conhece. Eu estou falando, eu não conheço atualmente o grupo de teatro do Rocha que está a trabalhar a sério. Não tem. Família de Deus não é do Rocha. Eu gostaria que me perguntasse essa pergunta. Família de Deus não é um grupo do Rocha. Família de Deus é um grupo do planeta Terra. Onde há vida. A Família de Deus não é do grupo. Se disser que Família de... Calma, se me disser que Família de Deus é do grupo do Rocha, quer dizer que nós fazemos teatro
para Rocha. Não, a Família de Deus é um grupo que nasceu no Rocha para o teatro que é universal. E nós já agora, nós regressamos no Rocha este ano. Regressamos no Rocha em 2025, mês de janeiro. Voltamos a ensaiar no Rocha, senão estávamos no Talatona. Regressamos para trazer mais energia positiva no Teatro do Rocha. Ok. Antônio Fortuna, que é encenador e ator, partilha da mesma ideia de seus colegas? Pronto, se eu dizer que partilho, estaria a ser igual, então não. Antônio Fortuna é meu nome artístico como Jimbi Wapenga, que tem como significado boca torta, é encenador e ator do grupo Teatro Sozinho Porquê. Para já, dizer assim, no Rocha tem teatro, sim, tem. Para mim tem teatro, porque eu sou do Rocha, faço teatro no Rocha, um grupo do Rocha que tem tido atividades em outros locais, estamos. Imaginem só, teatro na comunidade do Rocha, pronto, fogo. É bem pesado. É bem pesado, mas pronto, o Família de Deus é um grupo do Rocha. Ok. Porque quem não é, não vai, pode depois voltar. Tá a voltar para fazer o quê? É aquilo que eu disse. Não, deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar o meu point. Depois vamos pegar o teu. Não, você tem debate, né? Não, mas deixa ainda fazer o que da apresentação e depois vamos numa que coisa. Pronto, porque lembre-se que o mais importante não é o que você fala, mas sim como você fala, ok? Então, pronto. O Família de Deus é um grupo do Rocha, sim, porque ninguém vai e quer voltar onde não está bem. Fogo, não é do Rocha, foi. Lá está bem. Está a voltar para quê? Pronto, é uma questão. E a comunidade de teatro no Rocha só está conforme está, porque os primeiros líderes não foram bem educados. Ok. Os primeiros líderes. Ok? Calma só. Deixa eu terminar. Não, vou terminar. Calma, vou pegar o point. Depois você vai falar. Deixa-me só terminar. Estamos a falar do teatro na comunidade do Rocha, ok? Então, eu estou a falar o que faz com que a gente fique a dizer o porquê que não tem teatro na comunidade do Rocha. Ou seja, a situação do teatro no Rocha, em que se encontra o motivo. Quando o Boca Torta diz que a firma não foram bem educados, se refere tipo a educação artística. Se vocês parassem, poderiam ouvir, vocês estão interrompendo. Vamos deixar então ele terminar a sua abordagem. Deixa terminar. Deixa ele terminar a abordagem. Pronto. Quando eu disse que não tiver uma boa educação, eu estava a me referir em que é numa questão de uma maturidade artística e separar as coisas. Uma questão de maturidade artística é o suficiente. Porque noutra hora quem dizia para não fazer, fazia. Ok. Estamos. Quem dizia para não fazer, fazia. E o hábito que os nossos líderes, né, tinham, os ensinadores recentes, também eu acredito que começaram a acarretar. Ok. A dificuldade de um grupo em condições de teatro no Rocha está na falta de uma boa maturidade artística. Se ires para um grupo de teatro, você vai ouvir, vê o que você vai ouvir. Você vai ouvir o ensinador e o diretor e o secretário do grupo a dizer assim: no grupo ninguém pode namorar entre colegas. Mas os mesmos já têm lá damas. E se você gerar por grupos de teatro, estou a falar da atualidade, estou a falar os grupos antigos, não tinha um diretor artístico, não tinha um encenador, não tinha um secretário, que não teve uma dama no grupo. Se nós citarmos todos os encenadores de outrora e de agora, ATT, preste atenção, 100% você vai encontrar 70% dos encenadores que tiveram namorado e umas são mulheres dos meus. Isso é que fez com que o Teatro do Rocha tivesse sabe por quê? Porque com essa dificuldade os pais, calma, é que fez com que tivesse a fraqueza de Teatro no Rocha, namoro artístico. É um dos factos. Não. Sim, líder. Vê só, calma, líder, vê só. O nosso objetivo é formar, informar e educar. Deixa-me só terminar. Não, pode pegar. Deixa-me só falar. Se tu tiver a generalizar por intermédio de nós notarmos nos 100%, 50% estão a namorar com a atriz, isso fez com que o Teatro do Rocha caísse
onde caiu hoje, está em desuso, se assim posso dizer, eu não acho que é taxativamente. Eu disse que pode ser um fenômeno na costa relacional. Sim, mas isso só. Eu ainda posso assim dizer que faltou mesmo informação. Principalmente no que diz respeito à gestão artística. Sabe por quê? Porque se nós vemos conforme o Teatro no Rocha foi surgindo, o encenador, acarretava N responsabilidade. E caía porque caía por um conflito de papéis. Digo isso psicologicamente falando. Uma pessoa que exerce vários papéis vai cair por esse ato. Faltou simplesmente o encenador, além de ir buscar uma formação artística, indo buscar também a gestão. Como gerir um grupo. Isso. E abrir visão aos seus atores. Alguns atores beberam tanto dos seus e alguns não. Alguns encenadores fizeram discípulos, que hoje em dia esses discípulos têm os seus projetos, têm as suas ambições. Exemplo prático, estamos aqui com o Antônio Bandeira. Ele pode dizer que não foi por intermédio do seu encenador, mas eu assim posso dizer que houve ambição por parte dele, porque bebeu de alguns. Há quem não bebe do pai, há quem bebe de uma outra pessoa, mas o pai lhe deu a liberdade dele pensar, agir e ir além fronteira. Então, a origem do nosso teatro estarmos assim muito fraco, eu costumo dizer mesmo que é simplesmente na formação e na persistência. E o Bandeira disse uma coisa muito bonita, que é ambição. Porque faltou o quê? No Rocha dificilmente encontrávamos um empresário que apostava no teatro. Encontrávamos um ensinador um ensinador persistente que vai à luta, porque quem custeava os espetáculos, eu me lembro, nós juntávamos. Sim, fazer das 10 mil, fulano das 10 mil, e nós aí criávamos o nosso espetáculo tão bom, positivo, de muita criatividade. E nós já fazíamos teatro, vamos dizer assim, comparando com os que fazem além fronteira, fora do Rocha. Então, se fizermos uma comparação, o teatro atualmente no Rocha Pinto é melhor com relação da geração passada? Não. Por favor. Mas deixa só falar isso primeiro, já? Calma. O teatro passado, aquilo que eu disse na outra hora, era mais competitivo. Tinha mais agressividade nos grupos, era mais exigente, porque nós íamos na sala de teatro, Fortuna pode concordar comigo, nós íamos na sala de teatro e... Não me obriga a concordar. Vais concordar porque sabe o que eu vou dizer. Nós íamos na sala de teatro, os atores iam na sala de teatro, os ensinadores, e buscar só coisas negativas dos grupos. E há críticas. Concordou comigo. Eu vou ir assistir o espetáculo sozinho, porque vou ir lá buscar só coisas negativas. Então, exigia o Boca Torta trabalhar mais. Não percebi. Sim, exigia a Boca Torta trabalhar muito, muito, muito mais. Mas também destruiu muitos grupos. A ambição dos grupos. E outra coisa é o quê? Quem é melhor, quem é pior. Todo mundo queria estar no top. E também não tem nada. Aquilo que o Boca Torta disse no princípio. Os que diziam que não faziam, faziam. Eu concordo com o Boca Torta que disse que os ensinadores namoravam com a atriz. É verdade. Sim, é verdade. Sim, os atores, não, é verdade. Os atores, mas isso não tem nada a ver que meteu a crise não artística é assunto no de nós criamos assim suspense. Sabe por quê? Porque é mundo artístico. Para melhor compreensão, salvo erro, seu encenador, tendo a sua responsabilidade fora do teatro e se envolver com a atriz, matar o sonho e os objetivos da atriz. Porque algumas namoravam com o encenador, não com a pessoa do encenador, mas com a personagem do encenador. Acontecia também com os atores. Então já tinha namorado no grupo. Ei, não me estende nunca. A questão é... Sabe por quê? Deixa-me só dizer. Sabe por que eu digo isso? Se tu chega pra mim e diz que nunca namoraste com uma atriz. Nunca namorei com uma atriz. De boca cheia. Sabe digo isso por quê? Pode falar. Não estamos aqui até para falar. Só um reconhece o outro. Escuta, sabe o quê? Então esse assunto creio que não é muito... Não trouxe nada da crise artística. Mas deixa-me só pegar um ponto que a dona aí disse. Quando questionou se o teatro da outra hora é melhor que o teatro de agora,
os dois senhores aqui que estão... Dá muito tempo, é melhor do que agora. Pronto. Eu admirei. Vê só. A forma de trabalhar, tá não bom, a forma técnica. Tá bom. Na técnica agora tá melhor do que noutrora. O mundo, a forma está dinâmico. A forma de trabalhar. Noutrora, nós éramos alunos que já estão no CEAR. Sim, antes não tinha CEAR. Antes não existia CEAR. Mas também que no CEAR não estão fazendo nada. Não. Ei, para ali. Pronto, nós noutrora, nós tínhamos muitos atores e grupos inocentes, pessoas que só queriam mostrar para o mundo que direito ou diretamente fazem alguma coisa. Noutrora nós não éramos viciados no dinheiro, agora somos. Pronto, para não falar, estamos falando na coletividade, agora somos. Eu já era. Pronto, eu não tinha ainda. Não levaste nada. Não, eu sou desse viciado em dinheiro. Não, tá falando farmacêutica, no trabalho. Sim, no grupo. Não se aguentaram bem, sabes? Quem te aguentou? Queres que eu fale? Pronto, então, os grupos de noutrora era muito inocente e a ideia era só mostrar para o mundo que eles faziam alguma coisa, porque eu acredito que quando eles faziam, eu estava na beca, eu já era um puto com talento, só era um puto com talento escondido, porque quem me agarrou foi um dos mais fodidos no mundo artístico. No Rocha, foi um dos. No teu ponto de... É bom quando a pessoa não, pronto. No teu ponto de vista. Não, você só precisa para saber isso. O Filipe João Martins, que é o Belson Tades, agora o King, foi o meu primeiro professor de teatro. Primeiro, meu professor de teatro. Então, ele deu-me aquilo que muitos estudadores não deram para os outros. Deu-me a liberdade, deu-me sentir eu. Deu-me a liberdade, deu-me sentir eu no mundo artístico. Estou falando liberdade, deu-me sentir eu como. Por isso é que eu estou tentando ver essa cena que estão falando antigamente com agora. São tempos diferentes. Primeiro é que lá teve que existir alguma coisa, e hoje também teve que existir alguma coisa. Um depende do outro, automaticamente, direto ou indiretamente. Agora, atualmente, nós já temos o CEARTE. O teatro, a representação dá muito tempo. Para esticar a mão no ar, não era preciso mandar ir para lixo, para CIG alguém. Atualmente não. Até o esticar a mão precisa de técnica. Estás a ver? A representação de agora, representação de agora cobra muito mais do que a representação do passado. Sim, isso é verdade. Do passado. Estás a ver? E atualmente tem muita exigência. Temos aqui o líder, de coisa. Isso aqui. Titular muito de líder por quê? Não, é psicologia, né? Isso. Sim, sou psicólogo de formação. Estás a ver? Então, ainda assim no teatro atualmente tem essa necessidade. Porque noutra hora nós pensávamos que era só ir no ensaio, fazer aquela cena que falam, chicote e depois ir para o palco. Atualmente não, exige formação. Estás a ver? Então nós tínhamos um teatro que era de mano-minga, que tinha essa liberdade de ser o quê? Se meter Pepsi dentro na barba, se meter carvão, pisar, meter assim na cabeça, você parecia ser um velho. E a forma como a gente caracterizava-se era bué natural, bué normal, e não tinha uma exigência conforme tem agora. Então, o teatro de outra hora com o teatro de agora, eu ainda acho que o melhor teatro é o que eu tenho feito. Tudo tem a base da evolução. Claro que, conforme eu disse no princípio, não fala de técnica. A técnica do passado, que agora é bem diferente que aquilo que o Boca Torta já se referiu. Sim, o teatro houve evolução, sim, houve. Houve. Mas agora, nós estamos falando de teatro no Rocha. Na nossa comunidade. O teatro houve uma evolução a nível universal. Agora, nós aqui no Rocha, houve evolução? Eu acho tipo nesse debate. Sim, calma, eu acho tipo nesse debate deveria ter homens da coordenação de teatro do Rocha. Temos o senhor Medica. Não, deveria estar trabalhando em outras funções, João. Pronto. Mas sim, devia ter porque secretário da Associação de Teatro do Rocha. É você? Medica. Então eu acho. Não, é tipo questão de. Houve uma evolução. Por exemplo, Francisco, seja franco. Quantos grupos conhece? Atualmente aqui no Rocha, no nosso setor, e aqui você consegue assistir os ensaios e o espetáculo, aprender alguma coisa.
Sozinho porque? Não, pode falar. Aprender, todo mundo aprende. Mesmo até quem não quer aprender acaba por aprender alguma coisa. Dos grupos atuais, sem medo de errar, ainda estávamos aí a falar no bastidor. Eu venho partilhando algumas publicidades do trabalho do Boca Torta, do Antônio Bandeira. Conheço esses dois grupos. Okay. E também acho que é celeiro de artes. Sim, do Léo, C-Arte. Que 2 ou 3 vezes já lá fui assistir os ensaios. Fora disso, tem o Renascer. Sim, estou a dizer. A coordenação do Teatro do Rocha devia ter esse debate. De evento. Para citar os grupos que estão a trabalhar. Posso citar, normal? Não percebi. Posso citar? Faz parte da coordenação do Teatro do Rocha? Não, isso não é necessário. Não, só fiz uma pergunta. A pergunta foi direcionada a mim. Eu estou a dizer o que eu conheço e que eu desconheço. E eu noto a diferença do passado e atualmente. Ok. Hoje em dia, os grupos, os projetos se fecham. Estão muito fechados. Digo o quê? Porque antigamente havia muita disputa. Ok. Mas nos conhecíamos. Hoje em dia até nós temos as famosas plataformas digitais. Se nós contamos quantos grupos tem aqui, os colegas podem citar e nós dizemos assim: quem tem cartaz em processo, né? Quem tem espetáculo em processo. Se formos a ver, poucos, deixa-me só terminar, poucos fazem marketing. Mas se investe muito ali. No geral, quantos grupos de teatro tem atualmente no Rocha Pinto? Boca Torta vai responder. Boca Torta, vamos pronto, então. Não vou dar o número assim taxativamente. Vou dizer simplesmente hoje em dia os nomes do grupo. Se escondem. Okay. Temos para não falar, estou a acudir o meu grupo, né? Vou falar o nome do outro grupo primeiro. Sozinho porque também se esconde. Temos Sozinho porque temos o Renascer das Estrelas, que é o grupo do Pinto. Temos o Pinto trabalha aqui no Triângulo. O grupo do Pinto trabalha no Triângulo, aqui na Petasse. O Sozinho porque está nas Mangarinhas. Temos o grupo do Titima. Que está aqui, Titima, está aqui no coisa. Aqui na Ana Paula. Temos os Celeiros da Arte. Temos os Celeiros da Arte que está no Venceremos também. Da Ana Paula. Do Kiwimi também tem um outro grupo. Catipia Teatro. Temos o Catipia Teatro. Esse que citaste agora é o Amori. Esse grupo que está aqui agora no Ana Paula. Temos o Catipia Teatro. Temos mais qual grupo? Temos o Kedidi Kiame. Esses grupos está aí citado, é mesmo do Rocha? Todos, sim, são do Rocha. Sabe, estamos grupo do Rocha. Todos, sim. O único grupo que não é do Rocha, mas falamos que está no Rocha, é o Fogo de Família de Deus. Porque é um grupo que disse que está no Rocha, vai voltar para o Rocha e pronto. Nós estamos a falar do teatro atual no Rocha. O mais engraçado é o quê? Que eu quero aqui dizer o que se fazia anteriormente, hoje em dia já não se faz. Porque Boca Torta seria a pessoa que pudesse divulgar mais. Divulgar mais o teu trabalho. Por quê? Porque se nós perguntarmos ao público do Rocha, poucos conhecem o Sozinho em Casa. Sozinho por Sabe Sozinho por quê? Desculpa. Eu conheço porque sou teu amigo no Facebook, pela amizade. Sabe que anteriormente, sabe o que acontecia? Anteriormente nós fazíamos o que vamos assim dizer empiricamente, não é isso? Porque a ciência sai do empirismo. Hoje em dia temos muita técnica, mas antigamente já se utilizava determinadas técnicas de representações. Por quê? Porque alguns grupos do Rocha tinham a graça de receber formações
Tem muitos encenadores, vamos dizer assim, do município da Manhã, do município da Mutamba. Aquelas trocas de experiência que faziam antigamente. Nós também ajudou. Por exemplo, nós temos um exemplo prático. Havia grupos que o professor e mestre Tony Frampenho já chegava até aqui, e nós temos a primeira escola de arte que começou na Mutamba. Sim, na Mutamba, aí nas imediações da ex-marginal, onde se formou a maioria dos professores que estão lá no CEART, muitos deles formaram-se aí. E naquela altura nós já tínhamos colegas que tinham ensino médio lá. O exemplo prático é o que tivemos, o Diafragma. Diafragma já tinha o médio, deixa-me só terminar, já tinha. E muitas vezes nós recebemos ele ao nosso recinto. Uma formação. Nos formou, eu tive a graça, vou dizer assim, tive a graça de eu ter um ensinador persistente, alguém que ia à busca do conhecimento teatral, que é o Vitor Muzinga, publicito já ele por causa do feito dele na minha vida artística. E ele fazia de tudo. Graças a Deus tivemos isso. E anteriormente nós até comparávamos por quê? Saíamos do Rocha, da comunidade, para ir para além fronteira, para sintonizar como é que lá está a se atuar. Então, quando eu digo de diferença, digo por quê? Porque hoje em dia, se nós irmos assistir o espetáculo do Rocha hoje em dia, não vou dizer o teu, porque não vejo muito, não vejo muito o teu trabalho, mas vamos dar conta que poucos ensinadores que temos aqui no Rocha hoje em dia formam mesmo, estamos a dizer, nessa era, que muitos estão à busca de técnicas de representações. Se você ir para um grupo e dizer quais são os atores que já fizeram formação, não tem nenhum. Eu estou aqui, comecei a fazer minhas primeiras formações, ainda estávamos no Cangolungo, mas era com professores que naquela altura já vinham a receber muitas formações até de pessoas do exterior. Líder. Então é mesmo formação e ambição. Tá bom, líder. Hoje em dia nós não notamos muito. Esses grupos que o Boca Torta citou, sem medo de errar, sozinho porque ensaia quando e as que e são bons atores. Você escuta, mesmo sozinho, daqui sozinho porque. Quando é que sozinho porque? Os dias dos ensaios e hora. Vais lá, não estão a ensaiar. Isso é verdade. Calma, é para perguntar ou estás a afirmar? Pode perguntar. Você falando vai encontrar, afirmou. Não, sozinho porque ele é sozinho. Ele é mesmo sozinho. Vê só, vê, líder Petucho, vê, líder de evento, entende isso, vê. Você quer num grupo encontrar atores que têm informação quando os dirigentes não têm. Não tem cabimento nenhum. Eu estou do senador. Calma. Deixa lá tocar. Se começarmos a ver, teve o festival, né? Teve o festival da Associação de Teatro do Rocha. O Família de Deus teve? Não. Foram quantos festivais? Festivais só do Rocha? Do Rocha, da coordenação. Da coordenação. Eu nunca recebi nenhum convite da coordenação do Rocha para participar do festival. Foram quantos festivais? Que houve o festival do Rocha? Sim. Não sei, nem me lembro. Pronto. Só me lembro Se não recebeste na primeira vez, na segunda vez poderias procurar saber porque que você não recebeu na primeira, você poderia receber na segunda. Não, a coordenação do Rocha é que tem a responsabilidade de procurar os grupos que estão a trabalhar. Deve ser essa responsabilidade. E como é que não chegou? Não chegou. Porque quem não trabalha não come. Então. Desta feita, o Família de Deus não trabalha. Não é do Rocha. Sim, Família de Deus não é do Rocha. Tá bom. Não é do Rocha. Não é do Rocha. Não é do Rocha. Quer saber por onde está para vir no Rocha. Calma, pessoal. Calma. A Família de Deus. Você é do Rocha. Você nasceu no Rocha, você é do Rocha. Eu. Vive só do Rocha? Ele é ator do Rocha, faz parte de um grupo que está fora do Rocha. Não entendo. Só trabalhas para Rocha? Não. Quando você é ator, o trabalhar não me tira. Quem é um ator do Rocha? Eu vou continuar. Sabe onde é que tem feito, onde é que tem passado os espetáculos do Midica? Do Midica ou da coordenação de teatro? Do Midica, do 2M, do Midica. Midica raramente dá espetáculo no Rocha. Sim, é mais fora. A minha última atuação foi quando? Foi alguns dias atrás. Foi num dos resorts daqui, a cena que eu disse lá fora, que estávamos a conversar, que paguei. Estás a ver? O penúltimo espetáculo que foi no Camamão, nas Pedreiras de Jobei, pronto.
Agora, você diz que não é do Rocha, mas está a sair por onde estás, que é para vir no Rocha. Está a vir fazer o quê? Calma aí, deixa. Estás a afirmar que Petucci não é ator do... A afirmação dele é negativa. Não, vocês não estão obrigados a concordar comigo. Não estamos a duvidar. A Família de Deus é um grupo que nasceu no Rocha. Sim. Mas não é um grupo do Rocha. Quando se refere a um grupo do Rocha, é um grupo que trabalha simplesmente para trabalho artístico do Rocha. Devendo. Quando é que a Família de Deus sai do Rocha para você dizer, afirmar categoricamente que a Família de Deus não é um grupo do Rocha? Se você no Rocha, depois de tu fundares a Família de Deus em 2011, essa memória... Sim, é mesmo 2011. Depois de tu fundar, porque tu fundaste depois de sair do Canguru? Não, foi antes. Tá bom. Deixa-me terminar. Depois de tu fundares, depois de tu fundares, você ficou no Rocha, permaneceste no Rocha, o teu alicerce, você construiu as 8 fiadas. A vida toda da Família de Deus. A vida toda da Família de Deus foi no Rocha. Então não podes dizer, é assim, tu tens que dizer, a Família de Deus é um grupo do Rocha, mas que hoje em dia expandiu-se. Ele hoje em dia só está a trabalhar com Ju e mais um gajo aí. Ele foi para a Família de Deus. Ju vive aqui no terraço, vive no Rocha no terraço. Aquele sozinho por quê? Não. E eu estou falando que sai só coisa diferente. Não, ele se refere que isso não trabalhar com a Ju. Vocês vão ser ocupados do declínio do teatro atual no Rocha. Não, já encontrei esse declínio. Eu quando entro como ensinador já tinha problema de teatro no Rocha. Já. Não, mas espera aí. Tu quando entras como ensinador, o teatro no Rocha ainda... Não, mas tinha problemas. Sim, sabe, é aquilo que eu estou a dizer. O atual do teatro na nossa comunidade já se previa. Por quê? Porque alguns ensinadores que foram matando mesmo. Matando por causa de quê? Por causa daquela inimizade que foram criando. Alguns tinham mais simpatia com o grupo Y. Se eu não tenho simpatia com o grupo do evento, o que é que acontece? Eu vou para assistir o ensaio do evento, o que é que eu faço? Em vez de trazer uma crítica construtiva, acontece que eu trazia a crítica para destruir o grupo. Ok. Foi complicado. Vocês falaram aqui de festivais. Eu gostaria então de saber quais são os maiores festivais que tiveram, que têm grande impacto a nível do teatro no Rocha Pinto. Vocês como começaram há muito tempo, falam já há muito tempo. Um dos grandes festivais que teve é Coelete. Aqui no Rocha? Okay. Sim. Em que juntou. O evento é antigo, mas está tipo, não sabe nada, não conhece nenhum. Deixa-me terminar. Canglunga e a Texa, o Eclesiastes e o AG. Digo isso porque eram os grupos. Deixa-me terminar. Sim, olha. Nós estamos a falar de festival com peso. Porque passou-se no Neizinho, depois levou-se lá no Trabalho Luta. Teve muito peso, porque foi o festival que a aderência do público foi muito, e os grupos estavam engajados, e alguns grupos naquela altura morria por quê? Deixa-me terminar. Morria por quê? Porque esses 3 grupos que eu acabei de citar, era um grupo de referência do Rocha. Não estou a meter, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Você está agora aqui, deixa-me terminar. Eu estou a dizer na qual eu tenho que usar o festival que houve mais destaque no meu ponto de vista, porque tu tens o teu ponto de vista. Não estou a dizer que os grupos na qual faziam parte desse festival eram os melhores grupos do Rocha, porque naquela altura já existia os grupos antigos no Rocha, que é o Muneanzambi, o Cangulum, o Canunga Teatro, já existia. Sim. São esses grupos que nós devemos dar mérito, porque nós encontramos esses grupos. Devemos dar mérito nesses grupos. Então, eu estou a dizer, o festival que se passou lá é o festival que mais marcou, porque é o festival que os 3 grupos uniram-se e houve muita participação do público. E os grupos aí já tinham muita técnica. Se bem que os espetáculos, vamos dizer que não teve aspectos negativos. Teve, porque naquela altura bebia-se muito. Os ensinadores buscavam formação e davam formação nos seus atores. Nós tivemos atividades na LASP
na qual depois da atividade nós já chegávamos a ponto de se perguntar, não, pô, sinceramente, nós não estamos a fazer teatro amador, nós estamos a fazer teatro profissional. Por quê? Porque você vai ver a pessoa na qual tem um professor que tem muita experiência, está a fazer a mesma, tipo, vamos dizer, o teu até pode ser melhor. Ok. Então é complicado. Não sei se conseguiram perceber o argumento do Francisco. Viram como é que começou a estragar já o teatro no Rocha? Eu não estraguei, né? Viram? O melhor festival de destaque eram quantos grupos? 3 grupos. Ok, 3. Como eu disse no princípio, tinha Cangulungu e a Texas, Eclesiastes e AG, que era um projeto SEC. Exato. Criaram festival deles, para eles. Não, eu para falar isso. Que criaram vosso festival, não criaram vosso festival. Que deram destaque. E também tinha também um projeto de 3 grupos, que era a Família de Deus, Zenit e Copiates. Nós também temos nosso festival. Também nós podemos dizer que nosso festival deu também destaque. Okay. Aí o Teatro no Rocha começou já a estragar. Porque Cangulungu, se ir na Família de Deus é choque. Família de Deus no Cangulungu era choque. Eclesiastes se vir no Copiarte é choque. Ok. Não, houve sim, Pituche. Teve sim esses choques. Tá a desmentir por quê, mano? Não tô a desmentir. Houve esse choque, esses grupos não falavam. Se falavam de mentira. Em termos artísticos, esses grupos não falavam, Pituche. Os 3 ensinadores desses projetos e os 3 daqueles projetos. Para os 3 eram melhores do Rocha, para vocês 3 também eram melhores também do Rocha. Eu estou a falar tipo 2012 ou 2013, né? Foi nessa época. Bom, e falando do festival, eu acho ainda, se não parassem, é festival que a coordenação de teatro do Rocha está a realizar, a mostra de teatro. Porque no Rocha não houve um festival que uniu todos os grupos. Não houve. Era festival de se escolher. Era de se escolher, grupo A vem, grupo X vem, e outros realizavam maratonas, teatro também, que eu vou escolher os meus também, escolho o grupo Y, sozinho porque vem, aquele aí vem também nossa maratona, também vamos coar os outros. Agora, um festival mesmo de todos os grupos do Rocha, houve mas não houve um festival de solidariedade que Anjo realizou no Nenzinho, que tinha uma boa parte dos grupos do Rocha. Mas não foi assim muito, porque era um festival solidário. No teu ponto de vista, claro. No ponto de vista, foi um espetáculo solidário. Acabaste até de recordar que esse espetáculo uniu muitos grupos do Rocha. Sabe o que acontecia de evento? É assim, eu estou a dizer como ator, não estou a dizer como direção, porque eu não trabalhei diretamente na direção. Então, algumas informações que tu tens, eu não tenho, de se coarem, de escolher o grupo. Mas as informações que eu posso te garantir é que quando estava a se criar vários projetos de festivais, alguns grupos começaram a desconfirmar. Por quê? Porque era naquela altura havia aquele bife, aquilo que eu disse há tempo atrás. Esses bifes começaram a fazer com que alguns grupos não associavam-se aos outros grupos, e esses grupos tinham ambições para o desenvolvimento do seu próprio grupo. Então é onde começou a surgir esses festivais de 2 grupos, e você acabou de falar de 2, um da ala em que Família de Deus participou, o outro da ala em que Cangulungu chegou. Deixa-me só dizer, eu estou a dizer isso como ator. Tem certas informações que você tem, eu não tenho, mas agora, de tu dizeres as direções dos grupos, se você dizer que tinham irrivalidade, era notório, mas entre os atores havia uma união. Mas é como tudo, quando os pais não se falam, os filhos acabam de ter certas lacunas. Mas infelizmente nós não tínhamos isso. Pronto, até agora eu acho que ainda entendeu-se que não teve nenhum melhor festival do Rocha. Até agora. Deu a entender isso. E pronto, e se notarem, os grupos que faziam parte dos festivais, né, no passado, nunca mais participaram no festival. Totalmente. Do Rocha? Yeah. Não. Atualmente, sim, é verdade. Os grupos já não existem. Não, estou falando Família de Deus. Os grupos hoje em dia já não existem. Família de Deus existe. Diga? Família de Deus, que brilhou no festival do passado, não brilhou no festival atual. Aquilo que atualmente
Boca torta, atualmente o que é que acontece? Os grupos estão fechados. Vocês podem aqui dizer que os grupos estão abertos, estão fechados por quê? Porque o que se fazia anteriormente, todo o grupo ficava engajado de evento. Boca torta, hoje em dia é mais você a trabalhar, né? O teu projeto é sozinho em casa, então não tem como você sozinho porque me perdoa. E vamos lá no de evento, que é um grupo que tem mais atores. Anteriormente o encenador não é só ele que fazia as coisas, mas estou a dizer de ter cargo, o encenador caía por conflito de papéis, mas o encenador andava, girava, ia à busca. Hoje em dia é difícil. Não estou a dizer que esse é o maior problema, não. É que hoje em dia está muito fechado em termos de marketing. Boca Torta tem projeto, mas dificilmente o Boca Torta vai, ele bebe dele mesmo, ele vai à busca do conhecimento dele e vem, investe nos seus projetos. Mas difícil, é difícil nós vermos público ou pessoas que conhecem o teu, mas eu acho os teus amigos, do evento, e o do evento como grupo dele é sozinho, porque sozinho, porque já do evento é difícil, porque vamos dizer, família de Deus, em termos de trabalho, está baixo. Sim. Está muito baixo. Eu acho que essa é a razão dele dizer que ele não é do Rocha, como nós estamos a falar. Mas o último espetáculo do Família de Deus foi dezembro, dia 22. Não foi no Rocha. Já não teve um espetáculo no Rocha. A gente conhece agora a Família de Deus. O último espetáculo no Rocha foi em 2016. Então, sabe, o meu ponto de vista é que os ensinadores no Rocha, sou ator do Rocha, mas, digo assim, trabalho com grupos fora do Rocha, mas muito tenho feito no meu limite, de partilhar certos trabalhos dos colegas, mas também nunca recebi nenhum convite. Assim, convite mesmo que não é de favor. Eu, graças a Deus, gosto de pagar. Eu gosto de valorizar o trabalho de Boca Torta novamente. Eu vou atrás de Boca Torta, me dá o bilhete, vou assistir, porque eu sei é dinheiro que vai entrar para ele. Fazes bem. Então é complicado. Mas ainda vocês estão fechados. Ou nós estamos fechados. Eu sou da opinião que as mostras de teatro do Rocha, eu acho que a coordenação deveria realizar mais. E outro pormenor, nós não temos sala de teatro no Rocha. Não temos um espaço que podemos representar as artes no Rocha, principalmente teatro. Adaptamos. Há tempos sozinho, porque deu um espetáculo aqui em frente, um espaço que dá muito bem para a coordenação aproveitar esse espaço. Se nós estivermos mais unidos, nós como os grupos do Rocha ou outros grupos, podemos pagar aluguer daquela sala para a realização dos nossos festivais. Os grupos do Rocha não saem. São do Rocha, não saem. Anteriormente saíamos. Só tínhamos o Neizinho, mas nós saíamos. É persistência, é investir. Anteriormente investia-se. Tudo bem que é muito diferente, não podemos comparar. Acho que sabe. Temos uma ligação em linha. Alô, boa tarde. Com quem temos o prazer de falar? Boa tarde. Boa tarde. Falamos com... Alô, sim, boa tarde. Alô, boa tarde, caríssimo ouvinte, estamos a ouvi-lo. Alô, boa tarde. Boa tarde, estamos a ouvi-lo, pode falar. Alô, sim, boa tarde. Eu acho que a ligação não está lá muito boa, mas recebemos uma mensagem do nosso amigo João Cabenda, que diz assim: os encenadores hoje em dia estão vaidosos. Vocês concordam? Encenadores. João Cabenda é o Pinto, do Renascer das Estrelas. Vaidoso. Encenador também. Sim, alô, sim, é encenador. Alô, sim, boa tarde. De onde fala e com quem temos o prazer de falar? A comunicação não está boa hoje. Não está. Sim, boa tarde. Boa tarde, sim. Boa tarde, Rádio Rocha Pinto. Boa tarde, caríssimo ouvinte. Flávio Manuel é meu nome. Estou a ouvir atentamente o programa. Ok. Só quero dar o meu contributo aos jovens fazedores da arte que estão aí no painel. Ok. Por favor, ao grupo de teatro do Denvento, Família de Deus, é do Rocha, sim senhor. Ok. Eu vou dizer
que o grupo do Devento é do Rocha, porque vou dar aqui um exemplo prático. Eu nasci no Kwanza Sul, vivo em Luanda. Ok. E os meus pais são do Kwanza Sul. E eu nasci lá, mas vivo em Luanda, eu sou do Kwanza Sul. Ok. Então o grupo Família de Deus é do Rocha, sim senhor. Ok. A outra questão é os fazedores da arte antigamente, os fazedores da arte agora, é que eles têm que superar os antigos, mas o Rocha não tem essa superação. O Rocha, os fazedores da arte atualmente são preguiçosos em trabalhar. E colocou uma questão que dizia antigamente e agora, como é que era a arte, como é que está. Eu digo, pertencia a um grupo de teatro enciclopédia, eu digo que antigamente nós fazíamos arte por amor à camisola e fazíamos muito bem. Agora estão a fazer para ganhar dinheiro, estão a conseguir superar os grupos passados. Ok. Falou para vocês, Flávio Manuel, estamos juntos, obrigado pelo contributo. Flávio, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigada por estar a acompanhar aqui o nosso programa Debate Rocha Pinto. E os nossos convidados ouviram sim a tua abordagem e vamos voltar aqui no nosso painel. Ouvimos aqui de Devento, Antônio Bandeira, o que o nosso caro ouvinte disse, que o grupo Família de Deus é sim do Rocha. Bom, é a opinião dele, devo respeitar. Ok. devo respeitar a opinião do ouvinte, né? Simplesmente respeito Tá a ver o que o ouvinte disse? Isso aqui é uma coisa muito coisa. Quanto tempo o Família de Deus teve no Rocha? A Família de Deus saiu do Rocha de 2011 até 2000. Bom, não sou bom na matemática. Tá bom. A Família de Deus foi no final de 2011 e nós saímos em 2016. 2016 foram 6 anos. Ou foram 5 anos? Sim. 5 anos, sim. 5 anos no Rocha. Quanto tempo a Família de Deus teve lá? Regressamos agora a 2025. Nós fomos 2016, 2025, 27, 28, 29. Ajudam matemáticos. Pronto, vê só. Você, primeiro é que o Família de Deus já teve mais tempo aqui. Segundo é que fora do Rocha, a Família de Deus só teve um ano. Agora a Família de Deus... Ano. Sim. Um ano, como a Família de Deus saiu do Rocha em 2016. 16. Sim, 16. 17, 18, 19, 20. São 9 anos, né? Regressa agora em 2023, 25. São 9 anos. Pronto. Bom, é só aproveitar o fim. Conforme eu disse no princípio sobre o trabalho artístico no Rocha, nós antes ensinadores, não é questão de agora estava idoso. É aquilo que o professor disse, nós antes ensinadores éramos muito mais exigentes, mesmo fazendo coisas empíricas sem uma formação artística, mas fazíamos bem. Agora exige mais outras coisas, outras técnicas. A vaidade não vem aí à tona, mas o que é que acontece? Ao respeito o tempo de trabalho, que disse que não superaram, é ali que vem a questão. Boca torta é agora, mas não consegue superar os ensinadores de muito tempo. Por quê? Existe talento nato e existe adquirido. Há quem nasceu para ser artista e há quem adquire. Você pode buscar academia, estudar, mas aquele que às vezes não estudou academia tem o talento dele nato, já nasceu para ser isso, nasceu para ser artista, nasceu para ser ator. Diferente daquele que vai buscar academia. Vocês estão conseguindo perceber? Mas agora, no 2024 teve um grupo, conheces muito bem, do Getafe, né? E brilhou muito. Getafe, Arte de Vida e Esperança. Brilhou muito fora do Brilha até agora. 2024. E é um dos grupos que está comandando a Rocha. Que girou o Luanda. Está a girar. Está a girar até hoje, né? Sim, é do Rocha. O que o ouvinte acabou de dizer, eu compartilho da mesma opinião, que a Família de Deus é um grupo do Rocha. Do Rocha. Ela até pode discordar, respeito, mas é mesmo do Rocha. O cordão umbilical dele partiu daqui, ele só saiu para emigrar. Imigrou por quê? A imigração acontece por quê?
ele tem a resposta. Sim. Foi. Sim. Por que ele está a fazer de novo esta imigração? Tem a resposta. Foi procurar umas condições que não encontrou lá. Devento. Deixa-me terminar. Isso. Acho que ele, ao tirar a família de Deus do Rocha, não quer assumir o papel do porquê o Teatro no Rocha ter baixado. Mas eu vou continuar na minha opinião de que o ouvinte, quando disse os ensinadores hoje em dia são muito fechados, são muito vaidosos. Ele foi muito pesado, vaidoso. Acho que ele caiu naquela de hoje em dia os ensinadores fecham-se. Eu vou continuar nessa dos ensinadores fecharem-se, dos ensinadores não expandirem os seus grupos. Okay. Porque se me perguntar quantos grupos, eu contando mesmo, falando sério, o teatro não está no sangue, está no DNA. Eu gosto de fazer visita, mas eu não conheço. Salvo o celeiro que eu conhecia, os seus recintos. Mas outra coisa também é que hoje em dia o Teatro no Rocha, posso-se dizer que está mesmo fraco por intermédio de verba. Porque encontramos atores ou encenadores no Rocha que criam um projeto porque querem angariar alguma coisa, mas se não investirem também não conseguem. E quando não vamos persistir, vamos acabar por desistir. Okay. E outra coisa é mesmo falta de formação. E quando digo formação, não é só artística. Meu apelo já para os encenadores que estão aqui comigo: vão mesmo à busca de formação, não só de técnica de representação, mas sim de uma boa gestão teatral. Porque isso é que falta também em alguns grupos. Não só essa febre não é só no Rocha, mas no Rocha é com tanto relevo. Ok. Olha, a conversa está muito boa, mas vamos fazer uma curta pausa agora. Regressamos depois. Tu que nos ouves ali em casa, não troque, não saia daí, permaneça que nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte do teu e do nosso programa Debates Rocha Pinto, aqui com os nossos convidados que então estão aqui a falar do teatro na nossa comunidade, que é a comunidade do Rocha Pinto. Voltamos então aqui no nosso painel com uma pergunta: quais são os grandes nomes do teatro da geração passada e os grandes nomes do teatro da nova geração? Começamos com o nosso Francisco Kimbunda. Quais são os grandes nomes do teatro da geração passada e os grandes nomes do teatro da nova geração? Referindo aos grupos. Os grupos em geral. Vamos a ver. Nós vamos baixar muito. Okay. Vamos baixar. Porque, vou dizer, eu comecei a fazer teatro em 2007. É claro, quando comecei a fazer teatro em 2007 já existia vários grupos. Então posso aqui afirmar que os grupos de renome anteriormente era o Kalunga, o Mone Anzambi. Ok. Estou a dizer na altura em que o Mone Anzambi nós encontramos esses grupos. O Magos do Oriente, mesmo naquela altura o Magos do Oriente já não dava assim espetáculo taxativamente, frequentemente, mas era um grupo de renome na qual nós bebíamos muito desses grupos que eu acabei de citar. O Kalunga, Mone Anzambi, Magos do Oriente. Okay. São esses três. E depois começaram a surgir outros grupos. É claro, não vou pôr o meu de fora. O Cangulungu Yatexa foi um grupo de renome. Começou com o nome de Mushima Yatexa e depois adotou o nome de Cangulungu Yatexa, também de renome. Depois temos também o grupo Eclesiastes, temos um AG. Anteriormente existia vários grupos de renome. Digo isso de renome porque era só tu ir ver o trabalho do colega. E a aderência
E era notório, porque trabalhavam mesmo. E hoje em dia, atualmente, eu não consigo afirmar categoricamente qual grupo de renome, porque eu não tenho certos conhecimentos de certos grupos. É aí onde eu caio sempre a dizer que tem muitos grupos que, em termos de visibilidade, desconheço, exceto os 2 colegas que estão aqui comigo. Conheço, acompanho o trabalho dos colegas. Hoje em dia, né, não posso assim afirmar. Temos aí o Celeiro de Artes, que também tem participado em várias formações. Tenho acompanhado, mas por intermédio das redes sociais. Sim, mas agora, indo dizer o grupo de renome atualmente, não consigo dizer categoricamente, porque eu não acompanho pessoalmente, é mais acompanhar indiretamente. E então, Antônio Bandeira, tem alguns grupos ou grandes nomes do teatro da geração passada e da geração atual? Sim, nome singular da geração passada. Eu comecei a fazer teatro em 2008. Falo também da minha trajetória. Em 2008 eu tenho o privilégio de citar Moisés Vitor Muzinga como meu primeiro ensinador e único até hoje. Teve também o senhor Bangolino, também, que me deu algum ramo artístico. Os grupos, Mushima e Atexa, Cangulungu e Atexa, também esteve Mauquajicuca, também conheci Mauquajicuca, também teve uma visibilidade grande no passado. Família de Deus, Monayan Zambi, Copy Art, Zenith, Estrela de Oriente, NAF Teatro, que possivelmente agora é renascer, né? NAF Teatro, sim, são esses grupos então que suportaram no passado o teatro no Rocha. Atualmente, falando sério, só não acompanhar diretamente o trabalho artístico do Rocha. Se eu dizer vou querer errar, não conheço. Ok. Então, Antônio Fortuna. Pronto, aqui estamos com pedra. Pronto, falando dos atores, né? Aqui cada um está a falar quando começou, né? Tem o Filipe Mugim Martins, que foi o meu primeiro ensinador de teatro. Depois conheci o Vitor Muzinga, né? Vitor Muzinga, que também foi um dos elementos do Cangulungu e a Texas. Depois teve o senhor Wimi, acho que foi encenador do Monayan Zamba. Teve também, né, o Rolex. O Rolex são pessoas que eu vi e eu senti alguma coisa neles enquanto artistas. Rolex, mas que Rolex, mas que meu Deus, a Forré. Comecei a apreciar a Forré com o Rolex. Teve uma dupla aí que eles criaram. Comecei a apreciar o Aforré também. Teve o Masquei. Pronto, esse aqui é do meu passado. Agora do meu presente, primeiro acredito que é a Líria da Mata, que é uma das atrizes do Getav, Arte e Vida Esperança. Líria da Mata, a Miriam, é Miriateca, né? Miriateca, também, que é do Getav. Miriateca. Aquele puto que morreu, quem? Que levou. Você está falando, sabe que faleceu? Edivaldo. ID, não é? ID, ID não, estou falando do ID mesmo ter morrido, porque pronto, antes dele morrer levou um dos festivais da Mostra de Teatro do Rocha. Foi um grande ator do Rocha. Foi um grande ator, sim, foi. Então eu acho que não poderia deixar de citá-lo. E uma boa parte das atrizes do Pinto. Uma boa parte das atrizes do Pinto, da classe infantil dele. E eu acredito que atualmente tem tido um trabalho assim fixe. E pronto, não era para se meter primeiro eu.
Para não falar boa de coisa, pronto, né? Porque eu acho que eu tenho que sentir primeiro antes de fazer as pessoas sentirem. Então eu estou a sentir que direto ou indiretamente faço alguma coisa distante ou perto das pessoas. Se eu sinto, então vocês também têm que sentir, mostrando. Ok, olha, o Pinto mandou aqui uma mensagem, ele disse assim: NAF Teatro é outro e Renascer também. Acho que houve aqui. Sim, fez confusão. Fizeram uma confusão NAF aqui. Teatro do Mártires. Sim, NAF do Mártires. NAF Teatro do MC. Do MC, no Rocha. NAF Teatro, a licença da NAF Teatro é no Rocha. Ok. Sim. Só que no Rocha, depois é que como houve uma confusãozinha, levaram lá onde está agora. Então a NAF Teatro nasceu no Rocha? NAF Teatro nasceu no Rocha. Ok. Sim. Eles faziam parte da produtora FG Produções. Então é do Rocha? Sim. A Família de Deus nasceu no Rocha? Sim, nasceu no Rocha. Então é do Rocha? Não. Como é que o outro nascerá no Rocha afirmaste que você também comentou? Epa! Calma aí. No outro nasceram no Rocha afirmaste que não, eu conforme o Pinto enviou a mensagem, eu só disse que só disse da NAF Teatro, relembrando que fazia parte do grupo daqui do Rocha. Eu pensei que agora era Renascer. Pensava que o grupo é o mesmo. Só agora que quer saber que Renascer é outro. NAF também é outro. Só acho que ficar sabendo. Já não existe também. Só por isso que eu disse isso. Não percebi. NAF tipo já não existe. Mas eu queria abrir aqui agora é Tataeto que está a existir. Sim, sempre Tataeto existiu. Que tem espetáculos, só não sei quando. Acho que sim, eu queria aqui abrir um parênteses quando sendo o tema é sobre a situação do teatro no Rocha, certo? Eu queria dizer o seguinte: estamos a referir do trabalho feito no Rocha ou dos grupos que são do Rocha e trabalham fora. Por exemplo, faziam porque é do Rocha, não? Sim. O efeito que eles fazem fora da fronteira do Rocha também está incluído no nosso debate. Nós estamos a falar só... Afeta. Calma. Francisco. Nós estamos a referir só os grupos do Rocha que trabalham no Rocha. Não, no geral, desde que os grupos também sejam do Rocha. Desde que você no Rocha então eu acho que eu percebi mal a forma do debate. Eu achava desde o princípio, antes nós já numa curta pausa, desde o princípio eu achava que só estamos falando do grupo, por exemplo, do Rocha, que os espetáculos são feitos no Rocha. Ok. Sim, eu no princípio sou por isso é que eu tenho a ideia daqueles argumentos. Pensei que é mesmo só o trabalho daqui. Se for assim, então tem pessoas que estão a trabalhar. Ok. Eu disse que pensei que fosse só mesmo aqui. Não, no geral. Trabalho todo mundo está a trabalhar. O maior problema é qual é o estado atual. O facto de você não expandir não significa que não estás a trabalhar. Está a se trabalhar. O que estamos aqui a analisar é mesmo como esse trabalho está a ser feito. Ok? Aí onde eu repito sempre o meu argumento. Nos vossos grupos e projetos vocês estão a trabalhar, mas estou a dizer que falta. Também não estou aqui a exigir que eu tenho que conhecer o vosso, tenho que saber o vosso trabalho. Não. Okay. Estou a dizer que falta certas metodologias que vocês devem implementar nos vossos grupos e nos projetos para que a comunidade, no geral, ou numa boa percentagem, tenha o conhecimento do estado atual do teatro. Porque há muitos fenômenos que estão na base dessa calamidade. E nós há bem pouco tempo estávamos a mencionar o assunto que se levantou sobre envolvimento. E também tem a questão de verba. Quando eu estava a dizer concernente às verbas, nós investíamos com o nosso próprio dinheiro, o retorno não era o mesmo e também não havia transparência. Alguns grupos foram morrendo por falta de transparência. Quando eu estava a me referir sobre gestão do próprio grupo, era na questão dos próprios diretores serem transparentes. Porque nós ainda vimos grupos que o próprio ensinador não é que pega o valor, mas o colega que pega o valor não faz relatório. Muitos grupos morreram assim. Ok, olha, recebemos aqui uma mensagem do nosso ouvinte que diz assim: boa noite, Rádio Rocha Pinto. Pergunta para Antônio Bandeira se está
de acordo que o Medica é o coordenador de teatro do Rocha Pinto e se tem visto os seus efeitos. Se não, diz porquê. Isso assim também. Vamos lá, Antônio Bandeira. Primeiro, quem colocou o Pedrito como coordenador do Teatro do Rocha? Se intitulou, houve uma eleições, votaram e decidiram que não, seja o Pedrito como coordenador do Teatro do Rocha. Eu desconheço. Ok. Eu desconheço isso. Primeiro eu queria saber como é que foi para para chegar até a coordenação. Agora, se está a trabalhar, sim, tá. Só que tá, conforme buscando o argumento do Francisco, tá, mas de um limite. Ok. Sim, de um limite. Devia trabalhar mais ainda. Resgatar mais os grupos que estão a renascer agora, para estar junto no pacote da coordenação do Teatro do Rocha. Sim. Mas concorda ou não que ele seja então coordenador do teatro no Rocha Pinto? Primeiro, o que é que Pedrito tem para ser coordenador do Teatro do Rocha? Tá quente assim. Calma. Epa, essa pergunta foi dirigida a Antônio Bandeira. Eu não concordo. Pronto. Okay. Não concordo que Pedrito seja coordenador do Teatro do Rocha. Ok. Não, mas tem que justificar o porquê que não concorda. Pedrito é miúdo. Olha que os miúdos também fazem grandes coisas, não é? Pedrito é miúdo. Por isso que eu disse do princípio, eu queria pelo menos saber como é que houve essas eleições, quem titulou o Pedrito como diretor ou coordenador de Teatro do Rocha, quem? Okay. Se houve umas eleições, pronto. Se houve uma indicação, a pessoa que indicou, às vezes conhece ele. Na minha opinião, seria ou uma votação, na minha opinião, seria uma votação, não indicação. Se houve uma votação, então as pessoas que estavam a trabalhar efetivamente no teatro, os ensinadores, os atores, estão efetivamente no Teatro do Rocha, votaram que ele seja o coordenador do Teatro do Rocha. Mas na questão de trabalho, está a trabalhar bem ou não? Como coordenador ou como ator? Como coordenadora. A única coisa que eu vi que devo dar os parabéns é o festival. Okay. Ou a mostra do Teatro do Rocha. O resto não? Não. Ok. Posso argumentar? Pode argumentar à vontade. Meu Deus. Há muita informação que eu desconheço, né? Digo isso, desconheço por intermédio mesmo dos meus argumentos já lá, mas de antemão, respeito o parecer do Antônio Bandeira, respeito, mas também dou aqui a louvar pelo trabalho, desempenho que o Medica tem feito. Por quê? Porque de uma hora para outra eu entrar para a rede social, coordenação de teatro no Rocha, Medica. Ok. Eu primeiro respeitei, né? Porque eu comecei a deduzir pessoas de direito que estão a trabalhar no Rocha. Houve aí uma assembleia, houve voto e votaram. É de louvar. É de louvar. Eu tenho a agradecer, né? Sou grato pelo trabalho que ele tem feito. Porque afinal de contas nós queremos levantar o teatro na nossa comunidade. O princípio dele é de louvar. Respeito muito isso porque várias vezes ele insistiu. Agora, outras informações eu não sei como é que foi as eleições, mas respeito. Quem sabe nos momentos oportunos, se houver reuniões, eu aí vou ter conhecimento, porque é bom nós argumentarmos depois de nós termos conhecimento. Ok. Olha, o João Cabenda Pinto mandou uma mensagem dizendo: o teatro no Rocha Pinto é precário, e sem sombra de dúvidas, isso por causa de nós como encenadores. Hoje em dia não queremos ser humildes e trabalhar com os outros grupos. Vamos assistir a espetáculos dos outros só para criticar, por isso não vamos evoluir. E disse também: o Deventus está distante do Rocha, não tem como ele ser o coordenador.
Mensagem do Pinto. Acerca do Medica. Pronto, eu já concordei porque acompanhei, né? Já concordei. Passo o termo, já concordei. Okay. Disse já concordei. Pronto, já concordei, né? Porque acompanhei o processo. Tivemos N reuniões quando estavam na fase de elegerem, acho que foi o coordenador da Associação Teatro de Maianga. Que venceu o Sr. Tony Frampeni, né? Então eu acho que existem algumas respostas que são dadas por falta de conhecimento e informação, né? Porque se nós questionamos, ou seja, se perguntamos ao líder do evento quantas reuniões ele já participou, cenas do Rocha, estás a ver? Eu acho que não vai passar de 2 ou de 3, né? Porque fizemos fez uma convocatória a todos os grupos, isso no colégio, esqueci o colégio, só sei que é aqui no As de Estrela, pronto, esse colégio, As de Estrela, e teve lá uns ensinadores, até os atores dá muito tempo, teve lá ensinadores dá muito tempo, que eu estou aí, Caçur, você já faz teatro, não sabia, eu não conhecia, tá a ver? De Lengo, isso, é um cota dá muito tempo, tá a ver? A princípio foi segundo ele, né? Eu falei, só que é por causa de você só que tá a falar, mas depois me mostrou na base suficiente que dá muito tempo, então se ele reconheceu o esforço, né? E o reconhecimento que os outros tiveram, né, de colocar o Medica, ou o senhor Medica, como o coordenador da Associação Teatro do Rocha, e eu acredito que tem feito, né? Já muitas vezes lutou para unir os grupos de teatro, e se não conseguiu, porque os grupos não deram então aquela força também de poder comparecer a algumas reuniões que foram marcadas. E o Pinto manda mais uma mensagem dizendo: mesmo sem votos, o Pedro Agnel Medica merece, porque ele faz muito pela cultura no Rocha, mas o filho alheio não tem apoio dos grupos que se acham grandes no Rocha e nem fazem nada. Agora uma pergunta para fechar aqui, não é? Quais são então as atrizes que marcaram a geração do teatro? Estamos a falar muito dos rapazes, agora vamos nas atrizes que marcaram então a geração do teatro. Do passado e do atual? Do passado e do atual. Que marcaram no passado. No passado. Que marcaram. A Celeste do Cangulungu e a Texa. Sim, foi uma grande atriz. A avó, o nome da avó é Emiliana Queta, também foi uma grande atriz do Cangulungu e a Texas. Tem uma Maria do Monayan Zambi, esqueci o outro sobrenome, Maria do Monayan Zambi, também deu um contributo no Teatro do Rocha. E tem a Conceição Bernardo Paulino, também deu um contributo no Rocha, formada na Família de Deus, e depois foi lá apanhar asa para outros grupos. Tem também uma atriz que o nome conheço como Cília. Foi atriz do Malquajucuca. Eu estou a falar do período que também deu um contributo. Silas, né? Silas. Também teve uma Mariazinha, Maria também do Malquajucuca, também deu muito para teatro do Rocha. Atualmente é Vitória Monelo Cunha, do grupo teatral Família de Deus. Então, para o nosso ator e encenador Antônio Fortuna. Pronto, eu não consigo foco. Eu tenho comigo agora a Líria da Mata. Tenho comigo agora a Líria da Mata. Mas quem? Não, vou começar agora, porque o passado. Não, vamos lá ainda no passado. Quais foram, né? As atrizes? Só do Rocha. Do Rocha. Olha, ele conheci como Pink. Foi atriz do Monayan Zambi. Foi atriz do Monayan Zambi. Pink, ele conheci como Pink, foi atriz do Monayan Zambi. Na altura estavam a trabalhar onde é o colégio agora, Ilijane. Mas cai. Os outros já citaram, que é a Mana, a Mariazinha, a
tem uma também que eu gostava de ver a representar, era a Lala, foi do Cangolunga, Texas. Ok. Lala foi do Cangolunga, Texas. Mas mas cai. Falha a memória. Eu acredito, pronto, no passado acredito que sou. Ok. Acredito que sou no passado e atualmente, pronto, como eu disse no primeiro, que a Líria da Mata e só. Ok, para o Francisco Cambundo, então. Fazendo uma resenha, começo a ir primeiro pelo grupo Mona Nzambi. Mona Nzambi teve uma atriz, acho que os colegas podem ajudar, se não esquecer, uma baixinha. Não, Matheus, não é Maria, que hoje em dia ela, se não me engano, é pastora ou diaconisa, uma coisa assim, do Mona Nzambi. Mas o nome foge-me muito. Uma grande atriz do Mona Nzambi. O nome me esquece muito, baixinha. Acho que é Maisinha, sim. Maisinha, uma excelente atriz. Ok. Mas havia também a Luísa Mbale, do Cangolunga, Texas. Do AG. AG tem a Nimerita. Olá, fora de série. E havia também uma atriz do Eclesiastes. Eclesiastes, o nome também. Existia várias atrizes no passado que eu tinha excelente admiração por elas, mas infelizmente os nomes foram desaparecendo. E atualmente, sem medo de ir, me perdoam, respeito o trabalho de todo mundo, mas me perdoam. Por quê? Porque depois do teatro ter mesmo combinado, ter essa decadência toda aí, depois de vários grupos desaparecerem, eu tive que procurar refúgio. Tive que procurar refúgio para não parar e fui além fronteira, fui começar a trabalhar com os grupos de fora. Falo de Kazenga até do Rangel, que é o Colonga Teatro, e atualmente trabalho com a Amazônia Teatro. Mas respeito as grandes atrizes que nós temos. Respeito, não vejo os trabalhos dele, mas respeito porque sei que existem várias. E apelo para os encenadores mesmo, fazer com que as informações teatral façam mesmo sentir, que é para nós termos oportunidade, porque eu estou ausente, temos oportunidade de ir assistir mesmo as atividades dos grupos. E olha, quanto às atrizes, o Pinto também acaba por citar algumas: Rosa, Bebucha e Teifa, da NAF Teatro. Acho que os meus colegas aí... Não conhecia a Bebucha. Ok. Então, infelizmente, o nosso tema, aliás, o nosso tempo não espera por ninguém, não é? Vamos então deixar as últimas considerações. A vossa agenda, como é que está? Vamos começar no Francisco Cambundo. O Pinto quer saber da vossa agenda, que é para estarem assim ligados. Eu acho que os nossos ouvintes também querem saber, que é para irem também apreciar o trabalho dos meus convidados aqui presentes. Propriamente faço já a publicidade que o Grupo Amazonas Teatro tem espetáculo marcado no dia 27, próximo mês. Dia 27, Amazonas Teatro. Amazonas Teatro, já tem dia espetáculo. O Grupo Colonga também tem atividade o próximo mês. Está em carteira. E quando tivermos taxativamente da Amazonas Teatro, já porque vai Amazonas Teatro, sim, dia 27, dia 27, sim, o próximo mês. Ok. Passamos então para o nosso Antônio Bandeira. Bom, o Grupo Teatro de Deus não tem espetáculo. Nós estamos aí a preparar a obra Soldado Fora da Guerra, Operação Tia Bela. Nós ensaiamos só às quartas-feiras, no Rocha Pinto, na Placa Elenco da Manhã. Muito bom. Então, para o nosso Antônio Fortuna. Pronto, o Grupo Teatro Sozinho Porquê. Temos uma atividade, né? Dia 3 e dia 4, Show da Paz, no Quintalão, isso no Rocha. Temos também as nossas atividades todas as quintas-feiras na Rotunda da Fubu, no Resort. Temos também atividade no mês de junho, vai começar em junho, isso no Mossulo,
E temos também atividades para o Mártires. Ok. E aí isso no recinto do isso é que é então, meu Deus. Prontos. Fica assim. Mas temos. Ok. Olha, muito obrigada pela vossa presença. Não vamos esquecer dos beijinhos e abraços. É essencial, não é? Vamos começar então com Antônio Fortuna. Beijinhos e abraços. Para quem vão? Pronto, primeiramente para todo mundo que acompanha a vida artística, né? Para o primeiro ensinador, né? Que é o Filipe Mugim Martins, que agora é o Belson Tales. Para a Líria da Mata, novamente, a Dilson, o Pinto, né, o secretário da Associação de Teatro do Rocha, que é o Medica, o Francisco B. Vunge, uma das minhas atrizes, a Suyane, e para um personagem, a Yuni. Desculpa, quem é o Bangão aqui? Sou eu. Olha, o Pinto disse que o Bangão gosta de mentir. Ele disse que o Bangão gosta de mentir. Pronto, então são e ao projeto que a dona Helena Palma me deixou. E a beijão para esse projeto que se deixou e para o Moral Viva. Ok. Antônio Bandeira. Quer dizer, se o Pinto disse que gosta de mentir, tudo que Boca Torta disse aí que é mentira. E vamos levar em consideração as atividades ali citadas. Bom, essa é uma brincadeirazinha. Primeiramente vai um abraço para Moisés Vitor Muzinga, o meu ensinador. Através dele então conheci outras pessoas. Beijinho vai para minha esposa. Vai para minha esposa. E o resto vai para pessoal que conhece a família de Deus. Ok, obrigada. Vamos para Antônio, não? Francisco Quimbundo. Olha, Francisco Quimbundo. Abraços. Primeiramente vai para Deus. Primeiramente vai para Deus. Em seguida vai para Moisés Vitor Muzinga, também não podia deixar de passar. Para os meus colegas todos do Amazonas, meus colegas do Colonga, para todos os meus colegas, para todos os fazedores de teatro do Rocha Pinto, para os meus bradas lá da Rua dos Texas, abraço geral para todos eles, e para minha noiva também um abraço grande. E recomendação, vou só deixar já aqui uma recomendação rápida para os encenadores do Rocha. Sejam mais unidos. Sejam mais unidos. Vamos trabalhar em prol do desenvolvimento do teatro na nossa comunidade. É necessário nós pensarmos onde saímos e onde estamos hoje, para sabermos qual é o denominador comum da nossa falência atualmente. Então, olha, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada porque o programa hoje esteve assim muito, mas muito quente. Os melhores convidados deste sábado foram vocês. Obrigado pelo carinho da vossa presença aqui. Obrigado por então esclarecerem-nos sobre o assunto do teatro na nossa comunidade. E a você, caríssimo ouvinte, que está aí do outro lado, obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigada por estar aí do outro lado. Obrigada por continuar, permanecer, não é? A ouvir o nosso programa até ao final. Eu, Teresa Xissaluquila, me despeço de vós e temos encontro marcado para o próximo sábado.